Muito boa tarde a todos. Entramos no momento junto com a Bruna Lombardi, nós estamos tendo a concorrência de Bruna Lombardi, que também acaba de entrar ao vivo. Muito boa tarde a todos vocês. Agradeço por estarem aqui no nosso Gustavo Lopes e você, hoje, no horário alternativo, às 15 horas. Vamos conversar com o professor Vilmar de Almeida Lima, mestre em matemática, professor já experimentado em vários cursos preparatórios em Belo Horizonte e escolas de renome aqui em Belo Horizonte. Inclusive é mestre em matemática, acho que eu já mencionei. Vilmar, parece que está online, Vilmar. Vai aparecer uma caixinha cinza para você. Clica nela para você pedir para participar dessa live aqui comigo. Nesse dia, em que, numa quinta-feira super agitada, em que amanhecemos com a prisão do Fabrício Queiroz, da famosa rachadinha do Flávio Bolsonaro. E agora, no início da tarde, tivemos a MP do futebol, MP 948, 984. MP essa que muda completamente os paradigmas, né? A visão paradigmática do que diz respeito aos direitos de transmissão de clubes. Aparentemente o Bolsonaro quis atacar a Globo e acabou acertando, de certa forma, o Flamengo, porque hoje tem Bangu e Flamengo à noite, o Bangu é mandante, em tese a Globo pode passar o jogo do Bangu contra o Flamengo, apesar de não ter negociação de direito de transmissão com o Flamengo. O Vilmar me chamou. Galera, enquanto o Vilmar vai acessando aqui... Nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, convidem seus amigos para esse bate-papo, que hoje vamos falar de muita coisa legal. O nosso tema é o ensino não presencial, que é uma grande novidade que surge aí em período de pandemia. Vilmar, muito boa tarde, seja bem-vindo a esse espaço. Que alegria de ter aqui com a gente. Boa tarde, Gustavo. Eu agradeço o convite de estar aqui com você nesse seu projeto. Tá? Muito obrigado por esse convite. Eu que agradeço, e a gente está num período, Vilmar, que essa história dessa pandemia acelerou muito algumas mudanças na vida das pessoas. E uma grande alteração é a história tanto do home office quanto do ensino em casa. De uma hora para outra, todo aquele hábito que a gente tinha de estudar em sala de aula, tudo aquilo que a gente... aquele histórico que a gente tinha de forma de aprendizagem de ensino mudou, né? Mudou bastante, porque antes a gente estava lá em sala de aula com o aluno e tal, o tempo todo. Era mais fácil da gente ter esse contato com ele, né? Agora, online, principalmente no início da pandemia, no início da pandemia foi muito difícil, tanto para a gente, professor, quanto para os alunos se acostumarem. Muito difícil, muito complicado. É a adaptação, é uma nova realidade que a princípio iria durar 2 semanas e agora a gente não tem a menor ideia de quanto que vai, né? Então mudou muito a situação. E como é que foi? De uma hora para outra, você estava numa segunda-feira estava na sala de aula normal e tal, na terça-feira fica em casa, o ensino passou a ser à distância. Como é que foi isso? Explica pra gente como é que foi isso. Eu lembro que foi numa terça-feira, eu tive aula de manhã e de tarde. Aí na hora do almoço já começou aquela conversa que ia ter que parar por causa do corona. Aí à tarde a gente já teve aula ainda, já com menos alunos, né? Os meninos já estavam de manhã, já nem vou não, porque a gente vai parar mesmo e tal. Na quarta-feira já não teve. Aí não teve aula nenhuma? Já não teve aula nenhuma. Aí ficou umas 2 semanas ali. O que nós vamos fazer? Espera essa semana para voltar com 2 semanas, aí depois repõe de outra forma e tal. Ou o que vai começar, né? A gente começa dando aula, a gente começa explicando como, até a adaptação das escolas com plataformas e tudo mais. Essas 2 semanas ficou meio parado, digamos assim, né? A gente ficou só mandando a atividade para os alunos. E os alunos iam acompanhando essas atividades e
tirando dúvidas com a gente, pela plataforma, inclusive, ou por e-mail. Nisso, a gente ainda não tinha... Você ainda não estava dando a aula propriamente dita. Ele estava estudando em casa mediante instruções apenas. Mediante instruções apenas. Aí, com o passar do tempo, começou a ter aula, né? Aí que começa o problema. Como dar essa aula? Era a pergunta que eu ia te fazer. Como dar essa aula? Porque eu estou pensando aqui, Renato, desculpa te interromper, porque eu estou pensando aqui o seguinte. Eu tenho uma dificuldade tremenda em matemática. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu vejo o número, dá até... Mas você é o único, cara. Você é o único que tem única pessoa diferentão, né? Você é o diferentão, é o que tem dificuldade. Sou o diferentão. E aí, na minha cabeça, estudar história, geografia, por uma leitura, vai. Agora, a distância vai. Agora, matemática. Deve ser um desafio sobre-humano ensinar matemática à distância. Vou te falar que no começo foi, ainda mais eu sou muito tímido com câmeras. Ah, mentira. Sério, só. A gente conversa aí pessoalmente e tal, dou aula direto, já tem quase 20 anos 20 já. anos, eu ia estimar 20 anos. Por aí, né? Sem problema nenhum. Tranquilamente, entra em sala e tal. Agora, coloca uma câmera filmando ali, você já fica... Né? Eu tava nervoso agora, tava suando para começar essa live. Sério? Câmera, o problema que eu tenho com a aula gravada com câmera é que eu falo muita bobagem e na aula gravada grava, né? Pois é. Aí isso me deixa um pouco preocupado. Mas então, gente, você teve que fazer essa mudança, esse novo paradigma do ensino não presencial, e aí a escola, durante um tempo, você foi dando instruções para os meninos por meio do aplicativo da plataforma. E quando que a escola falou, agora nós vamos fazer aula, vai ser aula, teleaula. Pois é, aí ficou, vamos ter aula. Como que vai ser essa aula? Nós vamos mandar uma videoaula para o menino assistir. Tudo bem. Como é que eu vou gravar essa videoaula? Aí, no início, vou gravar, aí arrumou aqueles aplicativos, né? Zoom, Loom, esses aplicativos assim, de conversa, que vou te falar que eu não me adaptei. Né? Montei o PowerPoint todo, aquela trabalheira. Que matemática, para montar um PowerPoint, é cada coisinha de uma vez. Você não pode colocar um texto gigante. Você tem que mostrar a construção do raciocínio, né? Exato, a construção do raciocínio. Senão o menino vai querer só decorar aquilo ali. Né? E matemática não é decorado. Aí foi daquele negócio. Monta o PowerPoint. Aí vai fazer a aula no Zoom. No Loom, né? Eu ainda confundo os dois. Pra mim é tudo igual. Eu nem sabia que tinha Loom. É a mesma coisa. Vamos fazer a aula. Aí você faz a aula toda, custei para aprender. Porque é uma novidade, todo mundo teve que aprender essas coisas. Aí, e quando você fala aprender, é aprender a linguagem ou aprender o modus operandi? O modus operandi. Porque a linguagem, eu fiquei o seguinte, vou fazer a linguagem a mesma que eu uso em sala de aula. Né? Claro, dando algumas restrições, algumas gracinhas, algumas piadinhas que a gente faz em sala de aula, porque está gravando. Né? Tem que ter essa... É o problema de falar bobagem. É o problema de falar bobagem, né? Eu brinco bastante, quem já teve aula comigo, sabe que eu brinco o tempo quase a aula toda. Né? Eu brinco, zoo o menino, falo de futebol. E aí você não tem mais um menino na sua frente para poder zoar, né? Você não tem como... Não tem. E aí você não tá vendo o menino, né? Porque geralmente você zoa o menino, aquele menino que dá aquela olhada para você assim, a cara mais diferente é ele. Né? Aí começou o Zoom. Zoom. Pô, vou fazer um negócio. E aí era ao vivo ou era gravado? Gravado ainda. Fiz o vídeo todo, olhei, assisti 10 minutos ali. 10 minutos não, né? O vídeo tem que ter no máximo 10 minutos. Assisti uns 30 segundos de vídeo. Ainda imaginei assim, como que o menino vai assistir um negócio desse? Que trem chato. Né? Beleza, tudo bem. Postei os vídeos todos. Aí depois eu recebo. Aqui, só tem 30 segundos de vídeo. O vídeo corta. Eu não, como assim? Eu gravei o negócio todo, a aula toda e tal. Eu até vi. Perdeu a aula. Comecinho. Perdi a aula. Tive que gravar tudo de novo. Aí, vamos gravar, né? Não tem outro jeito. Vamos gravar tudo de novo. Aí, na hora que deu aquela notícia que o negócio não ia voltar,
tão rápido, né? Que a gente, a princípio, ia voltar em 2 semanas, depois esticou, acho que mais 2, alguma coisa assim. Aí vai, tudo bem, dá para levar com vídeo ali, compartilhando a tela, com PowerPoint e tal. Quando teve a notícia que não volta indefinido, aí eu tive que providenciar outra coisa. Foi a hora que eu comprei um quadro. Ah, tá. Eu ia te perguntar isso agora, esse quadro aí atrás. Você comprou esse quadro, então, em razão dessa dificuldade. Você falou assim, vou passar da aula no quadro. É, passar da aula no quadro. Porque no quadro é muito mais prático, né? A gente tem uma prática muito maior. Então, em vez de eu ter aquele monte de aluno aqui na minha frente, eu tenho um computador. Isso você fazia pelo Zoom ainda? Não, no Zoom, aí eu comecei a dar aula na plataforma, com o quadro. Aí as escolas te forneceram uma plataforma para essa aula? Sim. Aí tem aquela outra situação, né? A iluminação. Se eu arredar para cá, ó, tá vendo que tem uma marquinha da luz? Tem um reflexo. É a luz que é a luz. Aí como que eu vou corrigir isso? Bom, corrigir luz de quadro é muito difícil porque o quadro é brilhante. Qualquer coisinha ele reflete, né? E coloquei no quadro na sala de casa. O sofá tá aqui, a televisão ali e tal. A Luísa, sua esposa, deve ter ficado muito feliz. Ah, bastante. Eu furei a parede, cara. Furei a parede para colocar ali. Né? E aí você mexe o quadro na sua sala, cria ali um ambiente, um mini estúdio mesmo, para você poder dar as aulas e passou a transmitir ao vivo pela plataforma da escola. Transmitir ao vivo pela plataforma da escola. E qual foi a iluminação? E aí você comprou todos os aparatos para poder... Sim, tive que trocar a lâmpada de casa, peguei uma luminária que era decoração para corrigir luz. O quadro, ele veio num papel, né, todo embrulhado, que veio pelo correio, comprei pela internet, mesmo porque a gente não podia sair de jeito nenhum. Tudo fechado. E coloquei o papel do quadro na janela, porque estava dando reflexo do sol de manhã. Aí, para corrigir isso tudo, todo dia, antes da aula, eu coloco o papel, tampando a luz, pego a luminária, que era decorativa, mudo ela de lugar, ponho em cima da mesa, cadeira em cima da mesa, para o computador ficar mais alto, né? Para ficar na mesma altura, para não ficar angulação certa. Porque a câmera que te filma é a câmera do computador. Sim, tem a câmera do computador e tem uma webcam. Aí eu olho de acordo com o que ficou melhor, eu pergunto para os alunos qual imagem que está melhor. E eles têm acesso às duas imagens? Não, você tem que colocar uma depois a outra. Ah, tá. Alternar a câmera. Tá. Aí pergunto para os alunos qual que ficou melhor e tal. E fica melhor online. E o resultado está sendo bom? Você tem sentido... A resposta dos alunos em termos de aprendizado está fluindo bem? Você está sentindo que está tendo algum déficit? Como é que está o retorno dos alunos? Olha, eles fizeram atividades avaliativas, mas você vê que a atividade avaliativa é um negócio muito relativo, né? Pô, o cara está fazendo online. É diferente de eu pegar o caderno dele e olhar ali dentro de sala e tal. É um negócio diferente. Tá? O que a gente é feito? A gente pede para os meninos enviarem para a gente o exercício escrito com o raciocínio que ele está fazendo. Tá? Então ele faz o exercício, vai... tira uma foto e te manda. E manda. Claro que a gente não pode corrigir a ferro e fogo como corrigiria normalmente. Né? Mas aí eu olho o raciocínio e tal, e para cada aluno a gente dá esse retorno. Ó, manda aqui, ó, o raciocínio está certinho, mas confere suas contas e tal. Não faz assim não, tenta assim que é mais fácil. E para cada aluno, ele vai mandando. Aí manda aquele sim, você brilhou, né? Eu não tenho muito esse hábito de essa fofura toda de virar para assim, você brilhou, continue assim, parabéns. Né? Eu sou mais direto, beleza, parabéns, excelente, bora. A sua atuação, seus alunos são adolescentes? São adolescentes, ensino médio. Que é o pessoal que está buscando agora fazer o Enem, os vestibulares, é esse o objeto?
Esse é o objeto. Primeiro, estou com o primeiro e segundo ano. A primeira e segunda série, né, agora. E quais as maiores dificuldades do ensino não presencial? A matemática? Matemática, ou a experiência que você tem com seus colegas de escola? Cara, eu acho que a adaptação, até a questão de internet, a gente não tem internet para isso, né? Aqui em casa eu tive que fazer um cronograma, assim, parar, sentei eu e a Luísa com o meu horário, o horário do Gabriel, porque o Gabriel também tem aula. O Gabriel, o Mesmo seu que eu tenho filho, que que dar também está aula. estudando à distância. Sim, também está estudando. Ele tem 9 anos, então ele tem aulas regularmente. Como que vamos administrar isso tudo? A minha internet não é tão boa. Né? E a do aluno? Será que a do aluno também é boa? Então, a dificuldade maior, acredito que foi essa. Eu tive que montar os horários para administrar, para não bater. Para não usar a internet ao mesmo tempo. Não usar a internet ao mesmo tempo, para não bater o meu horário com o dele. Até bate algumas coisas assim, os intervalos de 5 minutos, a dele está terminando, a minha começando. Alguma coisa assim. Mas pouco tempo. Né? Montamos o horário para evitar esse choque. E barulho, Vilmar? Porque sua casa, a vida está acontecendo na sua casa. Você tem duas crianças, você tem... Tá acontecendo, né? A Júlia tem 4 anos. Você já viu uma criança de 4 anos não para quieta. Né? Aí a minha aula toda é de manhã. Ao vivo Então, a manhã inteira? Ao vivo a manhã inteira. Alguns dias, tem dia que não é a manhã inteira, não. Então eu começo ali 7 horas, 7h40, por aí, dependendo do dia. Aí de manhã cedinho, é suave, aquele silêncio. Ah, beleza. Vai passando um pouquinho mais tarde, que é a hora que ela acorda, aí, enquanto eu estou aqui na minha guerra, né, dando aula, Luísa está lá dentro, com a guerra de conter os meninos. Né? E eventualmente eles devem passar na sua frente aí para fazer alguma coisa... Ah, de vez em quando, mas na frente. Atrás não tem jeito de passar porque é para sair de casa, né? Já é a porta. Então não tem jeito, acaba não aparecendo na câmera. Mas na frente passa. Aí passa, vai pegar uma água, volta, dá um tchauzinho. E a grande dificuldade pedagógica, quer dizer, operacional é a internet, né? A qualidade da internet. E pedagógica, qual a grande dificuldade pedagógica? É saber se os meninos estão realmente prestando atenção. Isso é difícil, porque o menino está ali. Aí você pergunta alguma coisa no áudio, eles morrem de vergonha de falar. Né? A câmera eles nem ligam. Porque eles podem abrir o áudio e falar com você ao vivo. Pode. Eu acho, inclusive, que deve. Eu adoro. Mas eles usam essa ferramenta? O áudio de vez em quando usa. Porque tem o chat, né? Os meninos usam mais o chat. Mas eu peço para falar no áudio. Para trazer dinamismo para a aula, né? Pra eu saber que estão me escutando, para eu saber que o áudio está funcionando. Para saber que tem alguém do lado de lá, que às vezes para saber que tem alguém do lado de lá. Outro dia eu falei com eles aqui, eu tô ficando doido, cara. Eu tô falando com o computador. Eu olho pro computador, eu falo com ele não me responde. Aí você tenta fazer uma piadinha. Outro dia eu falei do Frozen na aula. Pô, você já me viu eu vendo Frozen? Não, você deve ver com a Júlia, eu imagino que sim. Pô, eu assisti umas 30 vezes já, o 2. Já sabia as falas quase todas de cor. Aí eu falei isso na sala, alguma coisa assim. Teve gente que começou a rir, aí eu vi que tem um tanto de gente que começou a rir no chat. Eu vi, pelo menos alguém então deu retorno do kkkk no chat. Alguém entendeu. Aí teve gente que não entendeu, o outro, não, ele fez um memezinho lá do Frozen. Aí eu vi, o pessoal tá me escutando. Né? Tem Luísa desenhou aqui atrás, não sei se dá para ver, tem uma girafa. Dá para ver um pedacinho dela, parece. Dá para ver um pedacinho, no cantinho. Né? Ficou no cantinho ali. Essa girafinha ficou ali em algumas aulas. Aí eu estou explicando, e aquela girafinha ali e tal. Então, algumas coisas você vai chamando os meninos. É uma maneira de você despertar essa interação. Despertar a interação. Outro dia eu fiz a brincadeira com eles, tipo TikTok, que o povo pega o fone e fala meio grudado assim, que ninguém entende nada. Eu nunca brinquei disso. E fiz isso. É um trem que os meninos ficam colocando na internet direto. Eu vi um vídeo e achei divertido, engraçado. O cara zoando isso. Eu falei, eu vou fazer isso com os meninos. Na hora que eu peguei para fazer o negócio, eu falei, todo mundo brincando. Aí eu falei, pelo chat. Estão me vendo, pelo chat.
Alguns falou no áudio e tal. Eu falei, estão me vendo. Estão prestando atenção em alguma coisa que eu estou falando. Agora, se está entendendo o conteúdo, na hora que eu pergunto, tá beleza? Tá tranquilo? Quer que volte? Tal. O Alisson comentou aqui e ele tem razão, que às vezes mandar as dúvidas, os questionamentos, enfim, fora do horário da aula, no privado, de maneira isolada, pode ser ruim, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, né? Então, às vezes, uma dúvida Sim. que alguém levanta dentro de sala de aula, ela pode acabar sendo uma dúvida generalizada e que você acaba não conseguindo, até não atendendo a dos demais em razão de um apenas perguntar. Essa é uma dificuldade. Ou você tem o hábito, olha, gente, ontem à tarde eu recebi uma dúvida assim, eu queria expor para vocês. Ou rola isso para poder fazer esse nivelamento? Eu faço o seguinte, quando eu recebo uma dúvida pelo chat, eu respondo para o aluno, né, e já pego aquela resposta e posto no geral para todo mundo. Ah, ok. Posto na sala da turma, né, na página da turma, assim, porque justamente pode ser uma dúvida para o outro. E acaba que diminua um pouco a minha carga. Porque eu estou respondendo. Beleza, eu digitei ali e acabei de responder. Aí depois o outro me pergunta a mesma coisa. Aí eu vou ter que digitar ali, responder, ou então buscar lá, copiar a resposta, colar. Né? Na hora que eu pego, eu já respondi, eu só encaminho para todo mundo. E dentro do que é possível, as instituições de ensino têm tentado dar o suporte com plataformas. Sim, claro. E as instituições de ensino também tiveram que correr para providenciar essas plataformas, porque eles também não tinham, né? Pois é, todo mundo teve que se virar, né? Mudou a chave. Aí foram aquelas 2 semanas, aquela parada ali um pouquinho, que o pessoal deu aquela correria para dar o suporte para a gente continuar trabalhando. E você acha que isso veio para ficar? Não sei, cara. Não sei. Pode ser uma ferramenta, um negócio que fique por um tempo, mas eu acho que a presença do professor em sala de aula, até a interação de um aluno com o outro, porque o aluno não aprende só com o professor. Ele aprende com o colega. Às vezes a gente está explicando uma coisa, o aluno que já entendeu, está ali e ele explica para o outro. Aí você vê, esse cara está batendo papo, está conversando, trabalhando. Não, ele está ajudando o colega dele. Às vezes isso acontece, às vezes não, isso acontece muito. Né? Então ele não aprende só com o professor, o ambiente da escola, né? Até a interação e tal. E como é que está sendo a avaliação adultos, dos né? alunos? E como é que está sendo a avaliação dos alunos? Prova? Sim, tem prova, mas a avaliação, por enquanto, questão de participação. Né? A gente manda o exercício, ele vai devolver o exercício pronto, com tudo por escrito, para a gente ver o que está fazendo. E aquilo ali a gente vai anotando. Ó, esse cara fez o negócio direitinho, né? Ele está participando, está levando a sério. Porque eu penso o seguinte, principalmente na aula gravada, o vídeo, né? Eu coloco o celular aqui, eu gravo do celular, porque a câmera é melhor do que a do computador. Esse vídeo é a aula. Eu coloco o vídeo, em vez de eu dar aula para o aluno, eu estou dando aula para o computador, no celular. No quadro, muito parecido com o que acontece frequentemente. Aí o que a gente faz? O que eu falo nos vídeos? Se tiver com dúvida, volta, para o vídeo, repete. Na hora de um exercício, virar a hora do exercício, você para esse vídeo, tenta fazer primeiro, depois você termina de ver. Né? Também não estou inventando a roda, né? Isso aí é normal, todo mundo faz isso e tal. Não, mas não custa destacar. Claro. Não custa destacar. Vem cá. Pensando nesses desafios, a matemática, como você disse, é uma disciplina que exige uma apreensão. Eu estou vendo aqui, acho que é Virgínia, de Letras. Virgínia Letras, deve ser professora de português, eu imagino. Sim. Ela falando que essa questão do ensino à distância, no fundamental, ela acha muito difícil acontecer, mas para o ensino médio ela acha que dá para pensar em começar, ou talvez se tornar uma constante. O português também não é uma disciplina fácil, hein? Também não é uma disciplina fácil. A gente pensar na matemática
como uma matéria que exige um acompanhamento de raciocínio, uma matéria que te exige um grau de apreensão ou de atenção redobrado. Como é que é isso? Como que é ensinar matemática à distância, sem ver a carinha dos meninos? Ah, é difícil. Presencial já está difícil. Ver na cara dos meninos, às vezes você vê ali que o cara não está entendendo nada. Aí você vai lá, o que que foi e tal. Eu costumo chamar, perguntar o tempo todo se está entendendo, o que que é. Volto, tento explicar de uma outra forma. E o que eu falo com os meninos, eu não gosto de decorar fórmula. Eu não gosto de fórmula. Não gosto de fazer conta. Incrível que pareça, eu não gosto de fazer conta. Nem eu. Tá? Então eu tento explicar para eles o raciocínio da questão. Porque se você sabe fazer o raciocínio, você sabe fazer com qualquer coisa. Né? Talvez com letras eu acho que seja mais fácil do que com números, mas eu acredito que sim. Sim. Eu tento em algumas coisas assim demonstrar a fórmula. A gente fica assim, pô, demonstrar a fórmula. Para que o cara está demonstrando a fórmula? É só a gente decorar. Mas algumas fórmulas, na hora que a gente demonstra, eu acho que isso aí é a parte do aluno entender, pegar a essência do problema, ele vê que aquilo ali vale para qualquer número. Eu corrigi exercício ontem, que eu recebi de alunos pela internet, né, claro, e tinha 2 exercícios muito parecidos. Um com os números bem pequenos, e o outro era igualzinho, só com números maiores, que dava um pouco mais de trabalho para fazer conta. Eu me lembro. O primeiro exercício, foi lindo. O primeiro exercício foi lindo, todo mundo fez e tal. O outro, tinha cada coisa. Apareceu o trem nada a ver, apareceu o raciocínio igual, mas com conta errada. Então, a questão de conta, às vezes, eles se embolam. E, para a matemática, diferente, acho que de outras matérias, né, que é só dar uma lida ou acompanhar, se o aluno pegar só o celular ou o computador para assistir a aula, sem mais nada, ele não vai entender muita coisa, não. Ele tem que estar ali com o livro, o texto dele, porque a gente pode fazer algum exercício do livro, o caderno, até para ele acompanhar. É como se fosse na aula presencial. A diferença é que, em vez de ele estar pessoalmente, a gente está... Eu lembro de você comentando comigo que eu falava que eu tenho dificuldade com números, você dizia, mas matemática não precisa de números. Se você trocar os números por letras, o raciocínio é absolutamente o mesmo, né? Exatamente o mesmo. Inclusive é mais fácil. Muito mais fácil. Vilmar, para as mães que estão em casa assistindo a gente e que estão com os filhos acompanhando, fazendo os cursos, né, ensino médio, ensino fundamental à distância, você está experimentando isso dos dois lados, lecionando à distância e acompanhando o aprendizado dos seus filhos à distância. O que você tem para falar para essas mães ou para esses pais? Olha, eu vou falar a experiência que a gente está tendo aqui, em casa. Né? Gabriel fica muito resistente, às vezes, a fazer a atividade, além da aula dele, ele tem outra atividade, aí ele quer fazer rápido para poder brincar, para poder fazer alguma coisa. No começo, a gente estava ficando em cima dele ali, mas em cima dele o tempo todo. Né? Cada dia era uma guerra com ele, porque ele tinha que fazer, e tinha que fazer tudo e tudo, e era muita coisa que ele tinha que fazer. Né? E eu também tendo que me adaptar e ele tendo que se adaptar. Então, eram os dois, assim, quase uma guerra. Com o passar do tempo, a gente foi acostumando. Né? Já entendendo como que me organizamos. Aí organizamos os nossos horários. Né? Isso é importante, ele tem um horário para dar aula e um horário para o estudo. Como ele teria normalmente. Ele vai para a escola de manhã, ele tem que ter um horário à tarde para ele fazer as atividades dele. Disciplina. Né? A disciplina é fundamental nesse momento. E ainda mais agora, com tanto de distração, né? Ele tá em casa, tem videogame, quer jogar bola, mesmo não podendo, quer ver televisão, filme, enfim. Quer brincar com os brinquedos em casa. Então, durante um período, a gente ficou assim, não vamos pegar tão pesado, ele tem 9 anos. A fase tá difícil para todo mundo. Difícil, né? Vamos ali,
Ó, esse aqui, tal, beleza. Vamos acompanhando, mas deixando um pouco mais fluir. Deixar fluir um pouco mais. Depois nós pegamos já, ó. Vamos olhar aqui, ó. Qual que você fez? Não, esse aqui tá sem fazer. Então, completa aí. Aí fomos olhando Então, o que estava o pessoal feito, que tem em casa, é tava. importante que os pais imponham uma disciplina. E é muito importante que os pais façam o acompanhamento. Você está fazendo os exercícios, está fazendo as atividades, está acompanhando as aulas. Esse acompanhamento. Esse acompanhamento, eu acho que é independente da idade, né? Aqui, criança de 9 anos, obviamente, tem que acompanhar, né? Mas eu vejo que tem que acompanhar, inclusive, com os adolescentes. Eu acho que principalmente com adolescentes. Eu estou pensando isso aqui, principalmente com os adolescentes. Principalmente. O adolescente, ele já tem pela natureza de não querer fazer. Né? A natureza do adolescente já é assim. Então tem que acompanhar. Que tem atividade que vale nota. Aí o cara não faz. Aí vem, eu esqueci. Eu não achei na plataforma. Aí vem, né? Aquele mundo de coisas. Então, o conselho para os pais é acompanhar de pertinho. Chegar, ó, o que tem hoje? Você tem alguma atividade para entregar? Que dia que é? Inclusive, fazer até, se for o caso, uma agenda. A agenda é importante, porque auxilia nessa questão da disciplina, né? Auxilia. Eu sei que é difícil, né? Porque, do mesmo jeito que o aluno está em casa, os pais estão em casa trabalhando. É complicado essa dinâmica, né? O tempo. Mas eu já estou olhando, pelo menos do meu lado, eu já estou olhando por um lado positivo. Eu estou em casa com os meninos o dia inteiro. Pois é, isso é um ponto, tem sido um ponto positivo dessa história toda, né? Tem sido um ponto positivo. Eu estou em casa o tempo todo. Outro dia, a minha aula estava quase acabando, a Júlia veio me ver. Aí veio correndo aqui, né? O computador ficando alto, então não dá altura para ela. Ela veio correndo até em mim, me abraçou, me deu um beijo. Eu abaixei assim, saí da câmera, dei um beijo nela, aí eu automaticamente assim, bom dia, fofinha. Né? Aí a galera... Na hora que eu voltei, o pessoal assim, que voz foi essa? Que você não fala assim com a gente? Vocês não são fofinhos assim. Aí eles queriam ver, eu tive que levantar ela para mostrar. Aí o pessoal vê que do lado, o professor de matemática não é uma máquina, né? Não é um robô. Que parece ser um pouco, né? É uma pessoa ali. E vem cá. Bom, gente, pessoal que está nos assistindo aí, se quiserem mandar alguma pergunta, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, clica nela, me manda pergunta. Convide seus amigos aí por esse aviãozinho para bater um papo aqui com a gente, para fazer perguntas para o Vilmar. Você, mãe que está em casa acompanhando, você, professor que está lecionando à distância, é a chance de tirar as dúvidas. Vilmar, como convencer essa geração que chega agora aos seus 15, 16, 17 anos, que está acostumado com tudo muito rápido, 140 caracteres de Twitter, um Google que te dá todas as respostas para tudo que você pergunta. Como convencê-los da importância de se dedicar durante 2 horas, 4 horas, uma manhã, para um curso tradicional, principalmente à distância? Porque o presencial está obrigado a estar lá. Mas se o pai não... Tudo bem, se ele tem em casa um pai muito rigoroso que bota ele na frente do computador e vigia, legal. Mas a gente sabe que não é a realidade, principalmente dos adolescentes de 15, 16, 17 anos. Como convencê-los da importância de acompanhar essa aula? Difícil. Falar que isso é muito difícil. Né? Você criar um hábito responsável num adolescente, né? Principalmente quando ele não tem esse hábito já recorrente, né? É um negócio muito complicado. Muito complicado. A gente tem que conversar com o estudante, com o adolescente, para ele ver que tem que estudar. Né? Tem uns que, não, eu vou herdar tudo da família, eu não preciso. Eu falei, meu amigo, precisa. Porque, senão, você vai perder o que você tem. Até para você administrar o que você tem que ter um estudo, tem que ter um curso, uma preparação, um curso superior. Né? E isso tem alguns que não entendem, tem outros que já entendem rápido. Já olha assim, é mesmo, se eu não estudar, eu não vou ser ninguém. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Tem uns que dizem assim, não, depois eu faço e tal. É difícil colocar isso na cabeça do adolescente. Né? Que ele tem que... Onde que eu vou usar isso na minha vida? Eu escuto isso demais. Né? Uma função do 2º grau, o cara vira para mim, onde que eu vou usar isso na minha vida?
pô, dá vontade de dar aquelas respostas assim, mais firmes, né? Agora também não pode porque está gravando. Né? Mas, pessoalmente, há uns tempos atrás, a gente podia dar aquela resposta simpática. Né? Pois é, porque é uma pergunta recorrente. Eu li uma matéria há um recorrente, tempo de que, e aí, naturalmente, acaba que se é que há algum erro pedagógico, se é que há, né? Esse erro é da Lei de Diretrizes e Bases, um percentual altíssimo, altíssimo, do que é ensinado no ensino médio, ensinado no ensino médio foi redundante, né? Mas do que é passado no ensino médio, não tem um fundamento prático, não tem uma resposta prática. Essa afirmativa é verdadeira? Sim. Não, eu acho que não, eu acho que tem sim. Tá? Inclusive, o que a gente faz agora para facilitar para os meninos era contextualizar as situações. Tá? A contextualização ajuda muito, porque ele vira, eu vou usar isso aonde? Na hora que ele pega um exercício que não é simplesmente fazer uma conta, ele tem uma contextualização. Né? Outro dia, com uma brincadeira que a gente recebeu no WhatsApp, eu mandei uma contextualização de uma questão. Você viu lá a escola está alagada? Sim. Mas o professor de matemática continua dando aula. Bom, aquilo ali é um probleminha recorrente, aquele tipo de problema. Claro que eu dei uma adaptada para colocar dentro daquela contextualização. Então, isso acaba... O aluno acha divertido, às vezes, algumas contextualizações, realmente algumas são absurdas. Tipo, o cara vai no supermercado e vai comprar 400 abacaxis. É meio absurdo. É absurdo pra gente, mas o feirante mesmo... O feirante compra 400 abacaxis. Ele compra. Existe o cara que faz isso. Né? Então, essa contextualização, ela facilita e até mostra pro adolescente onde que ele pode usar uma aplicação isso depois. Prática daquilo que ele aprende. Uma aplicação. Né? Eu, um pouco antes, minha última aula antes de sair para a pandemia, eu estava começando com função. Gráfico e tal. Aí eu fiz o gráfico e comecei a explicar por que a gente estava entrando numa pandemia, que era para diminuir a curva do gráfico, para não ter aquele pico de contaminação, né? o pico do Mandetta, que não chegou até hoje. Pois é. Então, para aquela curva mudar, para aquela função ser outra. Aí teve já foi um cara que fez um vídeo espetacular com os sapinhos lá na Lagoa, com a Vitória Régia e tal. Ele vai multiplicando. Sensacional. Aquilo ali é uma função, é uma função exponencial. Sensacional. A Virgínia está perguntando aqui. Virgínia? Virgínia Lima, sua irmã, né? Ah, é. Em 1902 não é a data de nascimento dela, claro. Deve ser 19 de 2. Sim, é sim. Não, é a data de nascimento dela, olha. Ela passou pela gripe espanhola. Eu gostaria de saber se todos os alunos conseguem acompanhar as aulas, se todos têm recursos e se corremos o risco de perder o ano todo, o ano letivo todo. Eu acho que o risco de perder, vamos de trás para frente. O risco de perder o ano letivo a gente não tem. Pelo menos eu vejo isso. É a minha visão. Né? Ainda não falei com ninguém do time, estou falando por mim, se é que você entendeu a piada. Sim. Né? Fala, Vilmar. Risco de perder o ano... Bom dia, cara. Risco de perder o ano eu acho que não tem. Porque as aulas estão sendo dadas. Né? Tá tendo a videoaula, tá tendo a aula ao vivo. Né? Ele tem um roteiro para ele estudar ali. Ó. Eu tenho que fazer esses exercícios nessa semana. Então, as atividades estão sendo dadas. Então, o risco de perder o ano letivo, isso a gente não tem. Né? O fato de todo mundo ter recurso. Não é todo mundo que tem um recurso. Né? Eu trabalho em escolas particulares, tem alunos que não têm recurso, mesmo estando em escolas particulares. Tá? Então, recurso que você fala computador, internet... uma internet de qualidade, né? Talvez a imagem que meu aluno está vendo, o de um está vendo em HD, 4K. Né? O outro já está vendo aquela imagem toda distorcida porque a internet dele mais já travadinha não é e tal. mais travada e tal. Né? Isso aí prejudica um pouco, mas na hora dele ver o vídeo, que é a hora que manda a matéria, ou prestar mais atenção, né? Claro que vai ter uma diferença. Isso é
natural até. E qual que era a outra pergunta que ela fez? Se corre o risco de perder o ano letivo? Não, perder o ano letivo eu acho que não. Né? E se eles estão acompanhando, vai muito da disciplina, digamos, até da responsabilidade. Tá? Porque ele pode assistir aquele vídeo várias vezes. E aí, quando ela fala perder, ela deve estar pensando em perder no sentido de ter que refazer. Eu até vou mais longe. Corre o risco de se perder o ano letivo no sentido de não conseguir aprender nada desse ano pela dificuldade do ensino à distância? Eu acho que não. Eu acho que não tem essa chance de perder um ano letivo, não. Né? Porque está tendo aula. Eles estão aprendendo. Né? Quem está prestando acompanhando aulas ao vivo, principalmente, que a aula ao vivo é o melhor. Porque é a hora do aluno perguntar, é dele tirar dúvida, é dele participar, que seria basicamente o mesmo que ele faz em sala de aula. Né? Claro que a gente fica com aquele negócio, né? Em sala de aula, guarda o celular, agora pega o celular. Muda, né? A gente tem Mudou. uma subversão de todo o movimento e de toda a questão didático-pedagógica, né? Eu acredito que o ano não perde. Claro que pode ser, né? Isso é uma conjectura, que tenha ou um ganho maior ou uma perda. E que talvez tenha-se que fazer algum nivelamento no ano que vem, uma coisa nesse sentido, né? Talvez. Eu acho que tem aluno que vai ter um ganho maior, porque aquele aluno que tem vergonha de ficar perguntando o tempo todo, ele vai lá e assiste o vídeo de novo. Né? Que em sala de aula ele não perguntaria, porque ele morre de vergonha. Do mesmo jeito o outro, aí ele viu o vídeo uma vez assim, não vou ver isso mais não, e pronto. Ou então durante a aula ele não entra na aula, né? Ele está ali, mas não está ali. Né? Então eu acho que varia muito falar que perdeu o ano ou que tem. Isso depende muito do engajamento, é um nome bonito, do engajamento do aluno. Quebrando um pouquinho o protocolo, não sei se você vai topar. Você consegue mostrar pra gente com a sua câmera a estrutura que você montou aí? Cara, ela não está montada não, mas eu consigo te mostrar mais ou menos. Olha aqui, peraí. A gente está vendo o quadro aqui com a girafinha. O quadro com a girafinha. Tá. Eu vou arredar para lá um pouquinho. Tá vendo que tem uma luminária? Tô vendo. Essa luminária, eu coloco ela mais perto do sofá. Tem a boneca da Júlia ali. E ela fica com dando a contraluz no quadro. Tá. Ali perto da luminária tem a porta de saída. Não, a porta de saída é para cá. Tá pro outro lado, tá. Aí a luminária, vê se você consegue ver aqui, ó. Eu arredo ela para cá. E ela tem um negocinho que ela... Inclusive a Virgínia que me deu não, ela me vendeu essa luminária. E ela vira assim, ó, tá vendo? Ah, que legal! Aí eu direciono ela pra aqui do lado do quadro. Para não dar reflexo. Porque se eu direcionar no quadro, ela estoura no quadro. Entendeu? E ao mesmo tempo, eu coloco aqui em cima da mesa, isso vai dar para você ver. Luísa está me ajudando aqui na correria, né? Montando enquanto eu estou te enrolando. Ela, aqui, ó, olha aqui, ó. Eu coloco ali, ó, não sei se está dando para ver. Isso é uma cadeira. Eu coloco uma cadeira e uma cadeira do Gabriel. Em cima da cadeira. E o computador. Porque aí a câmera, ela fica, vou tentar colocar mais ou menos na mesma altura, ela fica aqui, ó. Claro que tem uma angulação certa, né? Ela fica aqui. A do celular então, é um pouco melhor. O que os alunos veem é isso que a gente está vendo agora. Claro, com um foco melhor, né? Porque a do celular com uma câmera diferente, ela não tá, a distância teria que ser outra. Teria que estar mais para trás um pouco, mas aí eu vou pegar no celular. E ao mesmo tempo, eu coloco ali atrás na janela um papelão. Ele aqui, ó. Tá? Eu vou tentar te mostrar lá, ó. Olha ali, ó. Tem uma janela, a varanda. Ah, que legal. Tá diferente. Aí coloca esse papelão para tampar. Que você estava contando, esse papelão é o que o quadro vem embalado. É o que o quadro vem embalado. Aí eu, todo dia, antes da aula, eu
coloco o papelão no quadro, na janela, ligo a luz aqui, tem uma luminária aqui em cima, né, a luz da sala, coloco a outra na posição certa, aí ela tem que ligar na tomada, ela não chega na tomada, tem que ligar no filtro de linha da TV. Então fica mais para frente, fica atravessado o fio no meio da sala. E põe isso tudo em cima da mesa, esse aparato todo aqui em cima da mesa. Ó. Olha de longe. Aqui assim. E põe esse aparato todo em cima da mesa. E vou dando aula aqui, ó. Tipo, o computador tá na minha frente. Olha aqui, vê se dá para ver um pouco. Dá para ver. E aí que você vai interagindo com os alunos nesse notebook. E aqui, o computador fica na minha altura e vou dando aula. Né? E vai seguindo. E ainda tenho aquele coisinha, tipo o suporte do tripé de celular. De carro. Que aí eu coloco aqui na cadeira, às vezes, em cima dessa cadeira aqui do Gabriel. Ó. Põe ele aqui assim. Aqui ele estava na posição que estava ali, que ele estava no suporte, que eu estava conversando com você, segurando ele. Prende ele aqui e filma a aula. O que aqui é até mais fácil de filmar a aula, porque é o celular, né? Ali, a qualidade da imagem, do som, é melhor do que a do computador. Vilmar, bom, tem uma pergunta aqui. A Virgínia eu não vou colocar, mas falou que é um absurdo, que ela te deu a luminária. E a Isabela está fazendo a seguinte pergunta. A preparação da aula é mais demorada? E quais são as diferenças com presencial? Sim, a preparação da aula. Eu vou colocar no suporte aqui, vou conversar com você com ela no suporte, para você ter uma ideia. A preparação da aula... Vai cair, vai dar não. A preparação da aula online, ela demanda muito mais do que de uma aula presencial. Mas muito mais. Por exemplo, uma videoaula de 10 minutos, a gente demora uns 40, 50 para poder arrumar tudo e gravar a aula. E tem que ver se deu certo. Porque eu já tive a experiência, como eu já te falei, de gravar e não sair. De gravar e não sair. Aí grava, teve vezes que eu gravei e não saiu o áudio. A câmera ficou linda. É de chorar. Aí não saiu o áudio. Aí sem áudio, como é que você vai fazer? Não dá. Aí tive que fazer tudo de novo. Quando vai gravar o fone, fone de ouvido. Eu já troquei fone de ouvido umas 3 vezes. Por causa da qualidade. Eu tava com o fone sem fio no início, o pessoal foi comentando que o áudio estava ruim. Aí eu troquei e voltei pro com fio. Eu já coloquei o fone sem fio, porque aí eu tenho uma liberdade maior de me movimentar na frente do quadro, né? Mas aí teve gente falando, não, o microfone tá ruim, o fone não tá dando para escutar. Então, aí você vai lá e troca e põe o outro. Tá? Então essa preparação, até para montar uma aula, a aula do PowerPoint compartilhando a tela, é muito trabalhoso. Coisa que a gente não precisava fazer, que a gente só escreve no quadro. Muda tudo. Vilmar, a gente tem mais 5 minutinhos. Quando a gente conversava, você comentou que você inaugurou agora o seu Instagram. Né? Você agora chegou... Você que sempre foi muito presente no Twitter, você está agora no Instagram e pretende agora dar uma agitada no Instagram com dicas. Conta pra gente o que você está vislumbrando aí para esse novo momento, tanto nosso de pandemia, quanto seu aí de aproveitar todo esse aparato tecnológico para marcar presença no Instagram. Eu não tinha Instagram até você me convidar, inclusive eu te agradeço. Né? Eu não tinha o Instagram, não acompanhava o Twitter ali só para ver algumas notícias que são mais rápidas, né? Tipo notícias do Galo, às vezes tem muita notícia mais rápida ali. Tal. E, inclusive, os alunos pediram para eu fazer o Instagram há 2 anos atrás, em 2018, para fazer o Twitter, né? Aí eu fiz até brincando com os meninos mesmo, mas nunca tinha pensado nisso, de fazer um negócio mais voltado para o lado profissional, né? Em redes sociais. Até porque era aula presencial o tempo todo. Mas com essa situação, né? Então, aí aproveitando o gancho do seu convite, né? Eu criei a conta no Twitter. A ideia ali é colocar algumas dicas, alguma resolução de exercício. A gente vê direto dicas de resolução. Aí você vê, essa dica aqui é
um conteúdo que foi dado lá atrás, lá no 6º ano, lá aquela coisa que quando a gente era pequenininho, a gente fazia aquilo ali sem nem pensar. E agora, depois de adulto, você olha assim, que trem absurdo. Aí umas dicas, né? Ou então até, se for o caso, aula. Não sei se tem jeito de fazer uma aula Pequenos pelo tópicos, Instagram. claro. Pequenos tópicos, né? Pequenos, assim. Aqui a gente está vendo o seu Instagram, mas aqui a gente vê de trás para frente. É espelhado. É @VilmarLima. @VilmarLima91. Gabriel, Júlia. Esse 91 Escreve é o aí, ano de nascimento. @VilmarLima91. Ano de nascimento é seu, né? É ano de nascimento, Cara, né? não queima, não. Não. Então, eu vou te fazer uma última pergunta, a gente vai ter 2 minutinhos. Opa, não foi a Virgínia, não. Isso aí é que ela quer te matar. Que ela te deu lá, eliminado. falando que ela me deu. Da Cleia, que a gente mata todas as perguntas, mas tem que ser rapidinho, que a gente tem mais 3 ou 4 minutos só. Você acha que demora mais por conta da falta de costume ou porque realmente é mais complicado? É mais complicado. É muito mais complicado. Começa que a aula presencial foi ali e já era. A aula online, ela tá gravada. Aquilo ali vai ficar. Então, e aí podem se você corrigir fizer seus erros. Pois é. Eventuais se você fizer erros, alguma enfim. coisa errada na aula, aquilo ali fica gravado. Né? Nas primeiras aulas eram divertido. Pô, tava dando aula, passava o caminhão da pamonha na rua. Aí ficava lá no áudio, no vídeo, né? Com o caminhão da pamonha passando na sua rua. E é interessante como é que pega-se o áudio. A Fernanda me chamou aqui no WhatsApp falando que estava ouvindo o chorinho do João. E olha que o João tá longe. É incrível como é que pega, né? Pega. Aí teve uma época que eu estava começando a gravar a aula de madrugada. Que madrugada é um silêncio, os meninos estão dormindo, vou gravar a aula de madrugada. Bom, mas aí no outro dia eu estava quebrado. Se você tem... Aí, velho, madrugada não vai dar. Né? Pô, teve o dia de aula ao vivo, todo preparado, passa um caminhão desses aí na avenida. É um caminhão do ovo, da pamonha. Ovo a R$10. Aí os meninos escutam, você vai fazer o quê? Brinca. Ao vivo você tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. Eu, durante a aula, gravando, esse papelão que eu te mostrei, eu prego ele ali com uma fita crepe. Né? Mesmo porque eu também não vou furar a parede. Já furou para pôr o quadro, você ia apanhar de novo. Já furei para o quadro. Vou apanhar de novo não, né? Aí bateu um vento, eu não fechei a janela toda, porque estava muito quente, né? Agora que deu esfriado. Bateu um vento, o negócio caiu. Fez um barulhão no meio da aula. Pra gente, ó. Tá vendo que a iluminação mudou? Foi porque bateu um vento, o negócio caiu. Agora a gente continua aí do jeito que tá até acabar. Então a preparação, ela é mais demorada, ela é mais trabalhosa. A gente tem que ficar com tudo certinho e inclusive ter um plano B. Eu vou fazer a aula no quadro. Só que aí, na hora que eu ligo, a imagem tá toda distorcida. Por causa da internet. Por causa de internet, conexão, né? Porque a internet, o sinal varia, ele oscila. Aí não tá bom. Aí já tem que ter um plano B. Às vezes eu tenho um PowerPoint já daquele conteúdo ali, já pronto. Que aí dá para você dar uma adaptada. Jogo lá e vamos tentar por ele e tal, né? É um novo mundo. É um novo paradigma. É um novo mundo, cara. Estão muito dando diferente. a contagem regressiva pra gente aqui. Eu virei minha tela sem querer. Estão dando a contagem regressiva pra gente aqui de 2 minutos. Vilmar, muito obrigado. Foi legal pra caramba. Já te falei, você é um cara inteligente, tem pegada, tem presença, tem raciocínio rápido. Aproveita as redes sociais para divulgar o seu conhecimento, para tentar fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de amor e apreço pela matemática. Eu sou um cara que tem horror, pânico por matemática. Tenho dificuldade, já te falei, da questão dos números. Então, aproveita esse dom que você tem para investir nisso. As pessoas que, porventura, quiserem continuar esse bate-papo com o Vilmar, compartilhar a experiência com ele, seja do ensino não presencial, seja da matemática, ou convidá-lo, enfim, para aulas, palestras e tal, tá aí, @VilmarLima91. Vilmar, valeu demais, dá um beijo na Luísa, nos meninos aí, fica com Deus. Valeu. Valeu, Gustavo. Lembrando que esse vídeo vai pro YouTube, sigam no meu canal no YouTube, @GustavoLP Souza. Antes que a gente caia. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até mais, Gustavo. Obrigado.